Olá a todos, eu sou o Renan Scaff, eu vou falar para vocês sobre anatomia mamária e posicionamento mamográfico. Tá? Então, começando pelo mais básico, anatomia da superfície da mama. Né? A gente divide a mama em 4 quadrantes, ou a cauda de Spence, ou o processo axilar, o prolongamento axilar, né? A região retroareolar, né? Que fica ali atrás da areola e da papila, e é basicamente o que a gente usa de anatomia básica para topografar as lesões nos exames de mama, né? Se a gente for avaliar a mama num corte sagital, né? Então a gente tem estruturas relevantes. O músculo peitoral maior fica superficialmente é bem mais extenso do que o peitoral menor. O peitoral menor, por que ele é importante, né? Ele é basicamente o norte anatômico para a gente dar os níveis axilares de Berg, que é uma classificação cirúrgica dos linfonodos axilares que a gente vai falar no tópico específico, tá? Mas ele é extremamente importante para qualquer radiologista de mama. A gente tem a musculatura intercostal interna e externa, né? Que é importante falar de musculatura intercostal interna e externa e ao mesmo tempo citar um pouquinho de peitoral maior, menor, né? Para fins de estadiamento, a musculatura peitoral não é parede torácica, tá, gente? Você ter um comprometimento de musculatura peitoral por um tumor, isso não necessariamente você vai ter um upgrade no T por comprometimento de parede torácica. Não é a mesma coisa. Você pode ter um aumento pela extensão, mas não por ser parede torácica. O que é parede torácica em exame mamário? Costela, intercostais, tá? Não peitoral maior e menor, tá? Pleura parietal e visceral, né? Quando a gente tem um comprometimento de pleura, aí a gente já considera, na verdade, patologia metastática nessas pacientes, né? Daí a gente tem a camada profunda da face peitoral superficial, a camada superficial da face peitoral superficial, que é importante porque nela que se inserem os ligamentos de Cooper, ligamentos suspensórios da mama, tá? Que são uma grande fonte de falsos positivos no nosso exame radiológico. A gente tem os lobos mamários, que contêm as unidades funcionais da mama, né? E esses lobos vão convergir para os ductos lactíferos, convergem para os seios lactíferos, que vão drenar no complexo areolo-papilar, e finalmente a gente tem o tecido adiposo permeando isso tudo, né? Tendo essa anatomia geral em vista, né? Vamos falar um pouquinho então da anatomia mamográfica. Primeiro, importante lembrar, a média lateral oblíqua é uma das incidências básicas do rastreamento mamográfico, tá? E o feixe incide no sentido e na orientação que o nome diz, médio, lateral oblíqua, de medial para lateral de maneira obliquada. Então, tendo isso em vista, aqui que a gente consegue notar que o quadrante infromedial profundo ele é mal avaliado na média lateral oblíqua. né? Então, se vocês estão vendo uma lesão profunda na crânio caudal medial e não está aparecendo na média lateral oblíqua, às vezes ela só não foi contemplada na média lateral oblíqua. Às vezes fazer um perfil vai ajudar a pegar essa lesão, tá? Então, QIM é mal avaliado na média lateral oblíqua de maneira geral por conta do sentido da posição da mama. A mama fica dessa forma, né? Então, infromedial muitas vezes fica de fora, né? Na média lateral oblíqua a gente divide os quadrantes em superiores e inferiores por uma linha traçada da papila à musculatura peitoral, formando 90 graus com o peitoral e não com o solo, tá? E a médio ela é feita, depende do serviço, né? A rigor você pode fazer com uma angulação entre 30 e 60 graus e quanto mais brevilínea a paciente, menor esse ângulo, tá? Tem alguns serviços que só pegam o peitoral, o ângulo do peitoral, comprimem ali e tá ali a angulação da média lateral oblíqua. A ideia dela é a incidência mais importante do rastreamento, porque é onde você engloba a maior quantidade de tecido e você contempla o quadrante supralateral, né? Que é o quadrante onde a gente tem um pouco mais de prevalência de câncer de mama por ter mais tecido. Avalia muito bem o prolongamento axilar também, tá? E por que eu não faço o perfil absoluto, eu faço a média, que é angulada, e tem aquelas alterações de lesão medial sobe, lateral desce, que eu vou falar mais pra frente. Basicamente, quando eu faço a média lateral oblíqua, eu consigo puxar o peitoral como um todo, né? Eu puxo o peitoral como um todo sem pensar em nenhum ponto específico. Do que eu puxo ele como um todo, eu acabo não contraindo ele e eu acabo puxando muito e avaliando muito melhor a região retroglandular aqui dos quadrantes superiores. Quando você faz um perfil absoluto, você acaba pensando o peitoral
causando uma contração dele muitas vezes, e você deixa de avaliar melhor essa região posterior, né? Então, no que você faz a média, que você puxa o peitoral como um todo, obedecendo a anatomia da paciente, você avalia melhor a gordura retroglandular e o prolongamento axilar do que se você fizesse um perfil, que ia deixar parte do prolongamento de fora e provavelmente ia avaliar menos essa região retroglandular. A gente usa o perfil às vezes, mas para complementar só, para topografar uma lesão, para ver se é uma calcificação intracística. No rastreamento mesmo habitual, é média lateral oblíqua e crânio caudal. Bom, quando a gente vai para as imagens mamográficas, né, o que a gente consegue ver de anatomia? Peitoral maior, tá, bem posteriormente ali. Eu espero ver o peitoral maior em todo exame de mamografia média lateral oblíqua. Os linfonodos, tecido fibroglandular, a papila, a pele e o tecido adiposo permeando isso tudo, tá? O tecido adiposo a gente divide em gordura pré-mamária e retromamária, que são regiões muito importantes serem avaliadas, porque a gente não espera ver lesões, ver tecidos nessa região. Geralmente são áreas livres de tecido. Então, se eu vejo uma simetria ali, né, fiquem atentos, tá? Posicionamento mamográfico é algo que vocês têm que saber, eventualmente é fácil de ser cobrado, né? E basicamente um posicionamento mamográfico adequado na média lateral oblíqua pressupõe o quê? Que o peitoral maior esteja visível até o nível do mamilo. Lembrando que essa linha da papila para o peitoral, ela tem que ser traçada perpendicular ao peitoral. Então é nessa angulação mesmo, tá? A prega inframamária tem que estar presente, tem que estar aberta. O mamilo tem que estar perfilado, visível, perpendicular ao peitoral. O tecido glandular tem que estar bem espalhado, bem distribuído. É para ver gordura retromamária, tá? Não é para ter prega cutânea, preferencialmente não é para ter artefato de movimentação, e o ideal é que o peitoral esteja com a borda anterior convexa, que denota que o exame foi feito com o peitoral relaxado, né? Então, quando ele contrai, ele retifica, quando ele está relaxado, ele fica gordinho aqui para frente, barrigudinho aqui para frente, tá? Isso é algo, mais um sinal de que o exame foi bem feito, tá bom? Na crânio caudal, o feixe incide de cranial para caudal e, de maneira geral, é mais difícil puxar a mama na crânio caudal. Porque lembra que eu falei para vocês, qual que é a vantagem da média? Você puxa com o peitoral junto, você traz muito mais mama. Na crânio, você não consegue puxar o peitoral junto. Então, toda a periferia de todos os quadrantes, ela é pior avaliada na crânio caudal do que na média. Tá? Então isso é importante vocês saberem. Então se tem, por exemplo, uma lesão que eu estou vendo na média lateral oblíqua e não estou vendo na crânio, talvez porque é uma lesão muito posterior. E daí você vai tentar puxar mais ou fazer exageradas laterais, exageradas mediais para ver se aquela lesão existe mesmo, né? A crânio divide a mama em lateral e medial, né? A grande vantagem dela é o calcanhar de Aquiles da média lateral oblíqua, que é avaliar os quadrantes mediais, né? Isso ela avalia bem, tá? E o que a gente consegue ver é algo muito semelhante à média lateral oblíqua. Tecido fibroglandular, eu consigo ver o peitoral maior. O peitoral maior não precisa ser visto sempre para fins de qualidade, como na média lateral oblíqua, né? 30% das vezes, cerca de 30% das vezes já é suficiente para crânio caudal. Gordura retromamária tem que estar visível, tá bom? Papila, tá? Critérios de posicionamento na crânio caudal, né? Então, peitoral maior visível em 30% dos casos. Você ter o mamilo perfilado, visível, né? O mamilo perfilado, ele tá retinho para fora. Ele não fica nem voltado no sentido do compressor, nem no detector, tá? Perpendicular ao peitoral, tecido glandular bem distribuído, gordura retromamária visível, sem pregas cutâneas, sem artefatos de movimentação, tá? Então, eu falei para vocês, é normal que a médio puxe mais tecido do que a crânio. Mas quanto? Como é que eu tenho uma métrica que eu use para saber se eu estou puxando de mais ou de menos, que eu tenho que melhorar minha crânio caudal? Tem. A gente pode fazer um cálculo usando a linha mamilar posterior, que é essa linha traçada da papila à borda posterior do filme, perpendicularmente ao peitoral, né? Então vai até o peitoral. Ou o que acaba o peitoral, o filme, né? O que começar ou acabar primeiro. Essa diferença entre a linha mamilar posterior da média lateral oblíqua menos a crânio caudal, ela não pode exceder 1 centímetro. Se ela exceder 1 centímetro, minha crânio caudal está ruim, eu estou puxando muito pouco na crânio caudal, tenho que caprichar mais, pedir para os técnicos ou para as técnicas capricharem mais na crânio, tá bom? Esse é o cutoff, tá? Quando a gente vai um pouquinho para a ressonância, a gente vê as coisas com mais detalhes, né? Então a gente tem aqui uma aquisição sagital, ponderada em T1, sem saturação de gordura, né? E a gente já consegue ver peitoral maior e peitoral menor, pele, tecido fibroglandular, a papila, tecido adiposo, tentando tudo isso, né?
E no axial a gente tem algo muito semelhante ao crânio caudal, né? Então a musculatura, pele, tecido fibrogandular, papila e tecido adiposo, tá? Às vezes eles podem cobrar incidências mamográficas além da crânio caudal e da média lateral oblíqua, tá? Então, vou falar algumas delas para vocês. A incidência e perfil, que é aquela 90 graus que a gente faz, a ideia dela é o quê? É topografar a lesão, porque no perfil absoluto eu sei exatamente o que é para cima, o que é superior e o que é inferior, tá? É mais fácil fazer um ultrassom para correlacionar depois. Você vai ver calcificações que estão intracísticas depositarem, tá? No perfil, o que é um achado BIRADS 2, tá? De crânio caudal, o que eu consigo mudar? Eu consigo fazer exagerada para fora, lateral, exagerada para dentro, medial. Principalmente para avaliar essas lesões periféricas e posteriores que eu tô vendo na média, não tô vendo na crânio, deve estar bem para trás, né? E é difícil você puxar mais um ângulo, então às vezes você tem que rodar, tá? Exagerar a lateral. As roladas podem ser feitas em crânio, em perfil, em médio lateral oblíquo. Qual que é a ideia? Você fez uma crânio caudal assim, a rolada, você pega essa crânio caudal e roda assim, tá? A ideia é que você tire sobreposições de estruturas que estavam alinhadas e o feixe estava incidindo sobre as duas, e no que você tira essa sobreposição, você desfaz imagens formadas, tá? Por exemplo, assimetrias. Isso é útil para você, por exemplo, desfazer essas imagens ou tirar um vaso do trajeto de uma biópsia que você está fazendo por estereotaxia. A clivagem é uma crânio caudal com ambas as mamas no campo de visão, tá? E você consegue avaliar muito bem o suco intermamário e estruturas paraesternais, por exemplo, externalis, que eu vou mostrar para vocês. E as tangenciais, basicamente, você tem a mama, né? Você tem uma estrutura que está bem na pele e você faz o feixe incidir tangencialmente para ter certeza se aquela calcificação, se aquela lesão está na pele ou está no subcutâneo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma crânio caudal bilateral, né? E a gente vê uma simetria, um nódulozinho hiperdenso na projeção dos mediais, né? Um pouco indistinto, tá? Dos dois lados chama atenção, né? Isso aqui é um exemplo de... Vou pôr o vídeo para rodar para vocês. Então, nesse caso eu trouxe uma ressonância magnética para vocês verem do que se trata. Preste atenção paraesternal bilateral, né? Bom, tá bom, uma estrutura aqui, né? Isso nada mais é do que um músculo externalis bilateral, que é uma variação anatômica, frequentemente é dos dois lados, e ela dá esse nódulo ou assimetria indistinta, às vezes com aspecto em chama de vela, que você só vai ver no terço posterior dos quadrantes mediais na crânio caudal. E daí, para tirar a dúvida se é ou se não é um externalis, ultrassom ou ressonância, tá? Para caracterizar melhor. Bom, clivagem, então, é uma outra incidência adicional que a gente pode usar, né, para complementar o rastreamento. Basicamente é uma incidência na qual você contempla a mama em crânio caudal, as duas mamas ao mesmo tempo, e você avalia essa região do suco intermamário, tá? Então, o que a gente consegue ver bem? O aspecto póstero medial da mama, tá? Nesse caso, era um CDI, tá bom? As roladas, que nem eu já citei para vocês, a ideia é você reduzir a sobreposição ou desviar de vasos na estereotaxia. Então, a gente tem essa simetria aqui, né? E no que a gente rola, a gente vê que gordura se interpõe em relação a ela se torna menos evidente, né? Só sobreposição, tá? A tangente é quando eu tenho, por exemplo, uma calcificaçãozinha aqui, né? E primeira dica de que é uma lesão cutânea, a calcificação fica muito perto da pele, né, nessa crânio caudal, né? E daí a gente faz o quê? A gente vê que ela está mais lateral, né, do que superior ou caudal. A gente pega ela no perfil, coloca um bibi na projeção dela, e daí a gente faz uma crânio, só que a crânio caudal com o feixe pegando bem tangente ao marcador cutâneo. E nisso a gente viu que a calcificação era da pele, consequentemente é um achado benigno, tá bom? Bom, aqui um exemplo do emprego do perfil, né? A gente tem essas calcificações amorfas, barra até pleomórficas, se a gente for ver bem, na crânio caudal magnificada. E quando a gente vê em perfil,
olha as classificações aqui, como é que elas ficaram, né? Elas todas mudaram de morfologia, ficaram até mais densas, ficaram com esse aspecto lentiforme, né? E aqui está bem mais evidente isso. Quando isso acontece, né? Isso é parto gnomônico de calcificações intracísticas em leite de cálcio. Né? Então, quando a gente imagina, são classificações dentro de cis, quando a gente olha por cima, elas estão dessa forma, né? Parecem amorfas, menos densas, né? De limites bem mal definidos, baixíssima densidade. No que a gente coloca em crânio caudal, elas se depositam. Né? No que a gente coloca em perfil, elas se depositam. Tá? Então, essa mudança de morfologia de uma calcificação da crânio caudal para o perfil, isso determina que elas são calcificações em leite de cálcio ou intracísticas. Né? É importante lembrar que isso às vezes demora um tempinho para acontecer, às vezes tem que deixar uma comprimida por alguns segundos a mais. Né? Algo que pode ser cobrado na prova é como topografar lesões, tá? Se eu tiver duas incidências, onde essa lesão está na prática, né? Então, por exemplo, uma paciente de 47 anos assintomática, mamografia de rastreamento identificou distorção arquitetural somente na média lateral oblíqua e o perfil confirmou a presença da lesão. Ou seja, eu vi uma lesão em duas incidências, ela é uma lesão real, né? Provavelmente não é uma imagem formada. Frente às imagens apresentadas, qual a provável localização do nódulo na incidência crânio-caudal? Então, para a gente responder essa pergunta, basicamente vocês têm que lembrar dessa regrinha aqui, né? Desenhem sempre crânio caudal primeiro, média lateral oblíqua no meio e perfil absoluto depois, tá? Saibam que uma lesão que está lateral na crânio caudal, ela tende a descer no perfil absoluto em relação à média lateral oblíqua. Então, se ela estava aqui acima da papila na média lateral oblíqua, ela vai descer pelo menos o nível da papila até mais, tá? Agora, lesões mediais na crânio caudal, elas vão estar ainda mais altas no perfil do que elas estão na média lateral oblíqua, né? E isso, o quanto ela vai se deslocar no perfil em relação a médio, é proporcional à distância que ela está do centro da mama na crânio, tá? Quanto mais distante na crânio caudal da região central da mama, mais ela vai se deslocar. Um outro jeito da gente representar isso, imagina uma mama esquerda numa vista coronal, a gente tem essa lesão, esse triângulozinho medial, essa estrelinha lateral, né? Então, imagina que você irradiou de cima para baixo na crânio, caiu aqui e aqui, na médio, por conta da angulação, ela vai ficar o triângulozinho mais baixo, a estrelinha mais em cima, e no que a gente faz o feixe aí a 90 graus, né? O triângulozinho sobe um pouco e a estrelinha desce. Tá? Só um outro jeito de vocês gravarem que lesões mediais sobem no perfil, lesões laterais descem no perfil em relação à média lateral oblíqua, tá? Daí, se vocês não lembrarem da regra, na prova, um outro jeito é desenha. Crânio, médio, perfil, né? Traçou uma linha reta entre a lesão no perfil e a lesão na